Social pode evitar o colapso do sistema de saúde e reduzir mortes. Por isso, não é sobre parar. Ao contrário, é sobre agir com responsabilidade. Assim, o governo do estado tem feito. Suspendeu eventos e aulas até 3 de maio. Fechou parques e praças, instalou barreiras sanitárias e decretou medidas para reduzir impactos econômicos e garantir o abastecimento. Famílias carentes estão sendo assistidas. A água, energia elétrica e gás natural não poderão ser cortados. Novos leitos e canais de atendimento estão sendo criados. Sabemos que muito mais precisa e será feito à medida que a situação nos exija. Então, não é sobre parar. É sobre agir rapidamente antes que seja tarde. A prioridade é sempre a vida. Governo de Mato Grosso do Sul. Bom dia, estamos aqui no nosso boletim diário. Obrigado pela audiência, onde nós apresentaremos os dados e os números de hoje. E gostaria só de repassar algumas informações, todo dia a gente atualiza, informações relevantes do governo do estado, para que todos possam acompanhar o andamento da situação como um todo. Uma primeira informação, está publicado hoje no Diário Oficial da União, o reconhecimento pela União, através do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, do estado de calamidade pública, reconhecida pela Defesa Civil, para o estado de Mato Grosso do Sul. É importante dizer que isso permite com que o estado tome algumas atitudes e receba da União apoio especificamente para a área de defesa civil. Então, um reconhecimento importante que o estado vinha pleiteando esse reconhecimento. Outras informações, cabe relembrar aqui também a mudança, do licenciamento dos veículos, transferimos para maio, placa final 1 e 2, para junho, placa final 3 e 4, julho 5 e 6, agosto, placas final 7 e 8, setembro, placa final 9 e outubro, placa final 0. Informação relevante aí para os nossos proprietários de veículos do estado. Lembrando também da prorrogação do FCO, publicado na segunda-feira, então o empresário que tinha parcela a ser paga pode prorrogar FCO junto ao Banco do Brasil, vai suspender por 12 meses as parcelas e renegociar esse prazo, parcela vencendo até 31/12, agora de 2020. Outra informação importante, relevante, aí para você, servidor público, é a flexibilização dos empréstimos consignados. Procure o banco, onde você tem empréstimo consignado, para que possa fazer essa renegociação também, uma discussão que o governo do estado vem fazendo com os agentes financeiros de uma maneira geral. Quero chamar um primeiro gráfico aqui na tela, que é a taxa de isolamento das pessoas nos estados brasileiros. E aí a gente pode observar que o isolamento do Distrito Federal, Goiás, Ceará, Pernambuco são aqueles que mais se faz presente por ação da população. E nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Tocantins, são os piores estados em relação ao isolamento. Lembrando que essa é uma metodologia utilizada pelas empresas de comunicação e que repassa ao governo federal. O estado de Mato Grosso do Sul tem um convênio específico com uma startup e mede especificamente nos municípios e nos bairros, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente também. Mas é importante que a gente perceba que o isolamento é fundamental e que aqui no estado esse índice não está bom. As pessoas estão indo para a rua, as pessoas estão conduzindo a sua vida de uma maneira quase que normal. A partir dessa semana, principalmente, esse índice subiu bastante e isso é preocupante do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista da doença. Vou pedir licença aqui para tirar a máscara, não tem ninguém por perto, mas está dificultando a gente falar um pouquinho aqui. Então, acho que esse dado é importante para que a gente aumente a consciência no dia a dia em relação às nossas atitudes, às nossas ações. Fique em casa quem puder, a gente sabe de todas as consequências, mas é extremamente importante que a gente só retome a vida normal quando tiver uma situação mais confortável do ponto de vista da pandemia, ou quem precisar. Mas não precisando, fica em casa, que é a melhor alternativa nesse momento. Eu queria só passar o próximo gráfico também, mostrando a evolução das barreiras sanitárias.
quase 45 mil pessoas abordadas, mantendo as principais entradas, e essa tem sido uma medida bastante importante para segurar a pressão sobre a pandemia de possíveis infectados que adentram o estado de Mato Grosso do Sul. E para concluir, eu quero só lembrar que essa crise, como a gente já tem falado, e em relação a esse isolamento que nos preocupa, é uma crise única, não há crise de pandemia ou economia, desemprego, é um conjunto de situações que a sociedade está vivendo e que ninguém sabe ao certo a dimensão que isso vai tomar nas próximas semanas, nos próximos dias. A gente sabe, com um índice de certeza muito alto, que permanecer em isolamento ajuda bastante na evolução da pandemia e devemos, assim, agir, mas sabemos também das consequências, né, em toda a sociedade em relação ao desemprego, à perda de renda e ao sofrimento das pessoas. Conversava com o secretário Geraldo agora há pouco, de casos práticos em relação à cabeça de algumas pessoas, principalmente as idosas, que estão ficando em casa e com dificuldade de aceitar toda essa situação, com questionamentos. Isso é natural, mas a gente tem que agir no sentido de buscar o melhor para aqueles que a gente ama, para aqueles que a gente quer perto da gente. E talvez manter o distanciamento nesse curto prazo agora seja a maior atitude de amor que a gente possa exercer sobre aqueles próximos parentes, amigos, que a gente não está podendo ver, que a gente não está podendo encontrar. Então é extremamente importante essa atitude da nossa parte com todos aqueles que, por um motivo ou outro, questionam o isolamento. E em relação ao momento seguinte dessa pandemia, que a gente não conhece a dimensão disso, o governo do Estado vai trabalhar de maneira incansável para buscar a recuperação e definir um plano de recuperação para o Mato Grosso do Sul. A gente sabe exatamente os setores que estão mais afetados, estamos acompanhando isso dia a dia, e muitas vezes não compete ao governo uma solução, muita gente cobra, mas às vezes alguns segmentos da economia simplesmente paralisaram, e o exemplo das companhias aéreas é o maior deles, né, e nós vamos precisar de um plano de recuperação. Nós vamos ter que discutir ponto a ponto, setor por setor, empresa por empresa. A ação social ela já começou, com um vale para os alunos, com um não corte de serviços essenciais, com apoio para as famílias carentes. Essa é uma primeira ação do governo e ela deve continuar e se acentuar na medida que isso seja necessário. E a ação de recuperação da nossa economia também ela vai exigir esforço de todos nós. Então, eu só queria transmitir a todos que nos ouvem que o governo está muito atento a essa situação. Não podemos encarar como ou fica em casa ou problema econômico. Tem que ficar em casa, temos que atacar a pandemia, temos que estruturar o sistema de saúde e temos que apoiar aqueles menos favorecidos no curto prazo. Temos que entender a dimensão da crise na economia e traçar um plano de recuperação da economia do Estado. Nós estamos sofrendo também muito com a arrecadação, é natural, com as pessoas desempregadas, com serviços e comércios sofrendo também no seu dia a dia, e os governos vão sofrer com isso. E a gente vai ter que ter a maturidade e a capacidade de resgatar a nossa economia, e eu tenho plena convicção de que assim o faremos, porque o nosso povo é um povo trabalhador e a gente vai buscar dar condição para que isso aconteça. Então, quero agradecer mais uma vez, convidar aqui nossa secretária adjunta de saúde, doutora Cristine Maimone, e nosso secretário de saúde, doutor Geraldo, para que venha fazer suas considerações e transmitir o boletim de hoje. Muito obrigado. Bom dia. Mais uma vez eu queria remeter a um assunto que para nós é muito importante. Há pouco o secretário de governo, Eduardo Rídio, já falou sobre a posição que ocupa o Mato Grosso do Sul hoje no tocante ao isolamento social. Nós estamos no 26º lugar no país. É um lugar que não nos honra, ao contrário, nos preocupa muito. Hoje eu já disse em alguns meios de comunicação e fiz ontem um apelo para que a gente saia desse lugar e vamos
vamos concorrer para que estejamos nos primeiros lugares nos próximos dias. Vai ser fundamental a participação de cada um de vocês para que a gente possa, de fato, fazer com que o isolamento, que é o melhor remédio hoje, o isolamento social, volte a ser muito importante aqui no Estado. E além dessa colocação no Estado como um todo, nós estamos vendo também, eu quero que você apresente aqui um mapa dos municípios do Mato Grosso do Sul. Nós temos aí um mapa na tela, onde os municípios em amarelo são aqueles municípios que estão em posição mediana, ou seja, entre 45% a 55% de isolamento social. A coloração verde são os municípios que estão despontando como aqueles que o maior percentual da sua população estão em isolamento social. Aí a gente gostaria de poder, de fato, parabenizar esses municípios, que no Mato Grosso do Sul, Jataí, Jaraguari, Ladário, Vicentina, tá? Que são os municípios que estavam melhores situados. E além do município de Bela Vista e de Coronel Sapucaia. Temos aí os municípios que estão numa posição que não é confortável. Municípios que estão com baixo índice de adesão ao isolamento social, dentre os quais a gente lista aqui a Laguna Carapã, Aparecido Taboado, Jardim, Alcinópolis, e temos hoje também municípios como o município de Santa Rita do Pardo, ali na fronteira com São Paulo, e esses municípios são municípios que nos preocupam muito. Coloração aí mais rosé, ou seja, se São Paulo hoje é o principal estado com um grande número de pacientes que estão internados em estado grave, abarrotando as UTIs do estado de São Paulo, e olha que é o estado que tem a melhor rede de assistência hospitalar instalada no país. Os municípios que fazem vizinhança ali na região leste, ou seja, no Bolsão, que tem o Rio Paraná que nos separa, são os municípios que podem, inclusive, fazer com que haja muitos casos aqui no nosso estado. Nós vamos ter daqui a pouco o boletim que vai apresentar essa situação, principalmente os municípios que fazem vizinhança com Três Lagoas. Então, é importante que os prefeitos dessas cidades estejam atentos a nossa convocação. Quero, mais uma vez, agradecer a todos que estão envolvidos nessa campanha, agradecer a nossa equipe, agradecer os secretários municipais de saúde. É muito importante a gente ver que a gente está tendo adesão significativa de alguns municípios para a construção de leitos clínicos e leitos de UTI. Daqui a pouco, depois da leitura do boletim, nós vamos responder alguns questionamentos e vamos falar sobre o quadro atual. E a gente agradecer ao governo do Estado e a todas as secretarias do governo que têm sido parceiros, e vamos hoje ainda construir para divulgar nas próximas horas. Nós tivemos a compra pelo governo do Estado de 5.000 testes de RT-PCR, que são os testes que a gente chama de biologia molecular, esses que nós estamos fazendo no LACEN, vindo do Ministério da Saúde, mas agora nós já temos no Estado um estoque de 5.000 testes, estamos aguardando a remessa por parte do Ministério da Saúde. No dia de hoje, mais 3.000 testes, se eles não, por causa dos voos que estão sendo, nesse momento, todos eles não acontecendo, ou seja, estão suspensos, nós haveremos de buscá-los em São Paulo para disponibilizar a população, e estamos construindo a lógica que depois nós vamos dizer da feitura dos exames através do chamado drive-thru. Toda essa construção está sendo
bastante discutida criteriosamente com a nossa equipe, para que a gente divulgue nas próximas horas e quando vamos dar início à feitura desses testes e, logicamente, com critérios, porque não vão ser testes que vão ser disponibilizados para toda a população, sim para pacientes que tiverem indicação médica. Quero passar aqui a doutora Cristine Maimone para fazer a leitura do boletim de hoje e, logo depois, vamos voltar para tecer comentários sobre a questão da assistência aos pacientes, das ações de saúde que estamos empreendendo, não só na capital, mas em todo o interior do estado de Mato Grosso do Sul. Doutora Cristine. Obrigada, doutor Geraldo. Bom dia, secretário Rídio, secretário Flávio. E bom dia principalmente a você que acompanha o nosso boletim. O boletim de hoje, do dia 8 de abril, ele teve a compilação dos dados às 10 horas da manhã. Então, no dia de hoje, nós temos 796 casos confirmados, 43 casos em investigação e 85 casos confirmados. 656 casos descartados, 12 casos excluídos e uma razão de 2,4% entre óbitos e os casos confirmados. Então, nós podemos identificar 5 casos confirmados a mais do que o boletim de ontem e 796 casos confirmados. Quando comparamos isso com os dados de ontem de Brasil, o Brasil tinha 13.717 casos confirmados, e nós colaboramos com 0,62% desses casos. Em comparação à região Centro-Oeste, nós, que tem 783 casos, Mato Grosso do Sul colabora com 10,86% dos casos. É importante a análise dessa tabela em relação aos casos confirmados do Covid-19, reiterando as palavras do doutor Geraldo em relação à importância do isolamento social e as medidas de higiene. Se compararmos desde o primeiro caso até o final de março, nós tivemos 48 casos confirmados. Então, nós tivemos o fechamento do mês de março com 48 casos. Se, a partir do dia 1º de abril até a data de hoje, nós temos 34 casos confirmados da doença. Então, 8 dias da doença. E março, 18 dias da doença. Se fizermos uma simples análise, se compararmos os casos desses primeiros 8 dias com os casos dos 18 dias do mês de março, em relação ao fechamento, nós temos um percentual, um acréscimo de 77%, o que é bem preocupante. Então, se em março fizemos algum tipo de isolamento e temos esse acréscimo, imagina maio se não fizermos o fechamento, o isolamento no mês de abril. Então, a importância do isolamento é fundamental. Em relação aos 5 casos novos confirmados, todos são de Três Lagoas, 3 sexos femininos, 2 sexos masculinos, a idade varia entre 35 e 91 anos, temos 3 na população adulto jovem e 12 na faixa etária acima de 60 anos, todos são casos de contato de caso confirmado, temos 3 em isolamento domiciliar e 2 internados. Maiores informações em relação aos dados, vocês podem olhar no nosso site www.coronavirus.ms.gov.br. No dia de hoje, nós temos a seguinte situação dos casos confirmados. 48 em Campo Grande, 9 em Nova Andradina, 8 em Três Lagoas, 6 em Batayporã, 6 em Dourados, 2 em Chapadão do Sul, 1 em Corumbá, 1 em Ponta Porã, 1 em Cidrolândia, 1 em Sonora, 1 em Alcinópolis e 1 em Rio Verde de Mato Grosso. Então, dos 85 casos confirmados, nós temos 25 em isolamento domiciliar, 36 finalizaram quarentena e estão sem sintomas,
15 encontram-se internados, sendo 6 deles em leitos públicos e 9 em leitos privados. 7 com alta hospitalar e 2 óbitos. O perfil dos casos continua, no atual momento, predomínio feminino e aquela percepção de adultos jovens que a gente consolida, 27,21%, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 23,5%. Então, população adulto jovem, principalmente agora no início dos feriados, mantenha-se em casa, sem encontros, sem rodas de narguilé, sem churrasco e realmente fazendo isolamento social. A distribuição geográfica dos casos confirmados, vocês podem acompanhar, e agora nós já temos casos em todas as 4 regiões do estado. A região de Corumbá, a região de Três Lagoas, a região de Campo Grande e a região de Dourados. Não esquecendo que todos devem usar máscaras. Vamos fazer as máscaras de pano, assim como nós combinamos no dia de ontem. Muito obrigado, doutor Geraldo. São essas as informações de hoje. Obrigado, doutora Cristine Maimone. Mais uma vez, eu venho aqui para fazer o apelo para o isolamento social. Dizer que nós também estamos conversando e atentos, já fizemos ofício aos prefeitos das cidades do interior, onde há um acréscimo de casos que nos preocupa muito. Já, inclusive, fizemos webconferências para poder monitorar os casos que tiveram contatos com esses casos positivos. Nossa vigilância em saúde está em contato permanente com os municípios, principalmente Nova Andradina, Bataiporã e agora Três Lagoas. Entendemos que esses prefeitos e prefeitas desses municípios precisam adotar medidas que não contraria aquilo que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde estão endereçando, que nesse momento mais importante é tomar medidas mais duras, fazer com que haja mais isolamento nesses municípios e não afrouxar, porque certamente o afrouxamento dessas medidas pode levar a um crescimento assustador de casos, principalmente nessas cidades. Proporcionalmente, nós estamos vendo que existe mais casos em Nova Andradina do que na capital. Ou seja, a proporção é de um maior número hoje já em Nova Andradina. Para tanto, conversamos ontem com o prefeito, como eu já disse, e, inclusive, nos colocando à disposição para que a gente tenha um maior número de leitos de UTI naquela cidade. E a gente, como Estado, a Secretaria de Saúde vai ajudar a financiar não só a locação, a compra desses equipamentos, como também o custeio durante os próximos 6 meses, como estão fazendo em todos os municípios. Quero aqui agradecer também, eu já disse no início, e nós estamos representando aqui, que alguns municípios já estão fazendo adesão, se colocando à disposição para que tenha novos leitos em municípios que até então não estavam já naquela situação que nós havíamos divulgado. E haveremos de divulgar nos próximos dias, posteriori, e a gente vai ter condições de poder apresentar um mapa de todo o Estado nas próximas lives. Eu queria aqui deixar para o pessoal da imprensa que nos remeteu questionamentos, respondê-los para que a gente encerre essa live de hoje. E amanhã, nesse mesmo horário, 10h30, apesar do feriado prolongado, nós, da Secretaria de Estado de Saúde, vamos estar aqui na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, para informar e publicizar de tudo aquilo que está acontecendo hoje aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, vamos às perguntas.
A primeira pergunta de hoje vem da Amanda, da rede social. Ela pede para confirmar os números de casos de hoje e quantos deles estão em UTI. Nós vamos, já a doutora Cristine já o fez, mas nós temos hoje 85 casos confirmados, 25 casos em isolamento domiciliar, ou seja, na quarentena de 14 dias, 36 casos já venceram essa quarentena, estão sem sintomas, 15 casos internados, 6 em leitos públicos, ou seja, leitos da rede do Sistema Único de Saúde, 9 em leitos privados, ou seja, em hospitais da iniciativa privada aqui em Mato Grosso do Sul, 7 já tiveram alta hospitalar e nós, infelizmente, tivemos 2 óbitos. A segunda pergunta vem da jornalista Gabi Couto, da CBN. A Secretaria de Saúde vai utilizar o plasma de pacientes curados para o tratamento dos que estão internados? Essa terapêutica está sendo discutida em São Paulo, tá, em algumas unidades hospitalares. Até o presente momento, a gente não tem essa discussão aqui em Mato Grosso do Sul, mas se acaso nós formos instados a fazer essa discussão com algumas unidades hospitalares, nós poderemos fazer desde que haja base científica suficiente para fazer esse tipo de tratamento aqui no Mato Grosso do Sul. A última pergunta vem da Gisele Berto, jornalista lá de Três Lagoas, do site Perfil News. O acréscimo de 5 novos casos confirmados em Três Lagoas ocorre no mesmo dia da reabertura do comércio local. O maior desafio do poder público hoje é conseguir estruturas de saúde para atender a demanda ou convencer as pessoas de que o assunto é sério? É convencer as pessoas de que o assunto é sério. Ou seja, as pessoas no Mato Grosso do Sul, e a gente mostrou aqui inicialmente, tanto pelo secretário Eduardo Hille, a quem agradeço aqui pela belíssima participação, comandando aqui as ações governamentais para fazer esse enfrentamento do coronavírus. E ele já disse aqui da posição do Mato Grosso do Sul, eu já repeti também, e da posição de cada cidade, inclusive da própria cidade de Três Lagoas, onde o grau de isolamento social não é suficientemente, está se colocando num lugar muito bom. Precisamos ter mais isolamento social no município de Três Lagoas. Nós estamos construindo, com a parceria com a administração municipal e com a secretária de Saúde de Três Lagoas, doutora Angelina, toda a rede de apoio. Inclusive, eu posso dizer aqui que foi um trabalho muito grande, um trabalho hercúleo, para dizer, um trabalho forte, no sentido de dotar o município de Três Lagoas com 54 leitos exclusivamente para tratar o Covid-19 lá em Três Lagoas. 37 leitos adultos, clínicos adultos, e 17 leitos clínicos na área de pediatria. E, além disso, nós acrescemos 10 leitos novos no quantitativo de leitos de UTI que estão reservados para o Covid. Nós tínhamos um leito e agora nós vamos para 11 leitos de UTI no município de Três Lagoas. Fora, e não computando aí, o Hospital da Cacemes, que é um hospital importante, que tem também dado apoio ao atendimento aos pacientes de Covid na região de Três Lagoas. Agradecer a todos vocês e amanhã, nesse mesmo horário, vamos voltar para divulgar novas ações e um novo boletim do coronavírus aqui no estado. Um abraço e até o dia de amanhã. O novo coronavírus já mostrou seus efeitos devastadores. Tornou-se consenso entre praticamente todos os países e órgãos mundiais de saúde. Só o distanciamento social pode evitar o colapso do sistema de saúde e reduzir mortes. Por isso, não é sobre parar. Ao contrário, é sobre agir com responsabilidade. Assim, o governo do estado tem feito. Suspendeu eventos e aulas até 3 de maio. Fechou parques e praças, instalou barreiras sanitárias e decretou medidas para reduzir impactos econômicos e garantir o abastecimento. Famílias carentes estão sendo assistidas. A água, energia elétrica e gás natural não poderão ser cortados. Novos leitos e canais de atendimento estão sendo criados. Sabemos que muito mais precisa e será feito à medida que a situação nos exija. Então, não é sobre parar. É sobre agir rapidamente antes que seja tarde. A prioridade é sempre a vida. Governo de Mato Grosso do Sul.
O novo coronavírus já mostrou seus efeitos devastadores. Tornou-se consenso entre praticamente todos os países e órgãos mundiais de saúde. Só o distanciamento social pode evitar o colapso do sistema de saúde e reduzir mortes. Por isso, não é sobre parar. Ao contrário, é sobre agir com responsabilidade. Assim, o governo do estado tem feito. Suspendeu eventos e aulas até 3 de maio. Fechou parques e praças, instalou barreiras sanitárias e decretou medidas para reduzir impactos econômicos e garantir o abastecimento. Famílias carentes estão sendo assistidas. A água, energia elétrica e gás natural não poderão ser cortados. Novos leitos e canais de atendimento estão sendo criados. Sabemos que muito mais precisa e será feito à medida que a situação nos exija. Então, não é sobre parar. É sobre agir rapidamente antes que seja tarde. A prioridade é sempre a vida. Governo de Mato Grosso do Sul. O novo coronavírus já mostrou seus efeitos devastadores.